Banda gira, salve, salve, Jorge Escritor e Casa Real. E algo interessante. Essa semana a Nike fez um posicionamento em relação a coisas que ela vetou na composição da camisa da seleção brasileira. Você poderia entrar lá no site e personalizar de uma forma específica a sua camiseta. E isso aconteceu em duas levas. Num primeiro momento, houve uma percepção de que algumas coisas proibidas estavam liberadas, e isso foi justificado pela empresa. E num segundo momento, a empresa foi lá, corrigiu que era um erro de sistema e falou: olha, situações políticas, situações de cunho religioso, racismo, etc., etc., não poderão ser colocados. Ok. Pensando a questão da empresa, Jorge, eu consumo Nike, né? Afinal de contas, eu calço 45. São poucas empresas que atendem a minha necessidade. Só que dentro disso, eu tenho as perguntas e as reflexões sobre o tema. Eu tenho as perguntas e as reflexões sobre o assunto. Porque num primeiro momento, quando olhamos para trás, vamos enxergar esse tipo de manifestação não só na seleção, mas em outras atividades. E sempre dentro de uma linha mais específica. Então, é muito comum ver jogador caro comemorando, apontando para cima, falando de Deus, falando de Jesus, e até aí, ok. Eu acredito que isso está dentro da questão da liberdade de expressão daquele atleta, daquele artista, daquela pessoa. A empresa em si, ela vem trabalhando uma questão de variedade, de diversidade dentro do seu portfólio. Só que quando o público recebe uma limitação, eu me questiono: o que acontece com o atleta patrocinado? O que acontece com o artista patrocinado? A partir daquele momento, ele é visto, ele tem alguma limitação? Existe essa questão da empresa criar uma restrição em relação à manifestação? E eu sei que a camiseta do Brasil virou um objeto de briga política no momento que nós estamos conversando. E eu gosto também de lembrar, quando entramos na questão do religioso, poxa, tivemos aí Paulinho nos Jogos de Tóquio, que fez as suas comemorações reverenciando Oxóssi, reverenciando Exu. Então, quando o mercado tenta determinar, olha, isso pode, isso não pode, que mensagem eu devo levar em consideração? Outra coisa que eu considero, vocês já pararam para analisar que grandes marcas, grandes referências, eu pergunto, quem são os macumbeiros patrocinados? Por quais tipos de empresa? Existe patrocínio? Se fala tanto em diversidade hoje, se discute tanto as pautas. Quais são as empresas que apostam na diversidade religiosa, apostam na diversidade espiritual? Porque o meu posicionamento seria de cobrar uma empresa ou cobrar uma marca, falar, olha, se eu não posso fazer isso, por que o seu atleta pode? Se eu não posso ter isso, por que o seu patrocinado pode? Afinal, quando se coloca isso na forma de uma regra, vale para todos. No primeiro momento também, pelo que eu entendi, houve uma pane no sistema e palavras como Cristo e Jesus ainda estavam passando por estarem relacionadas a nomes de pessoas. Pessoas têm esse nome. É claro que você não vai ouvir alguém chamar Ogum, alguém chamar Xangô, mas outros nomes também estavam passando, como Iemanjá, por exemplo. E agora parece que o sistema foi consertado. Mas o objetivo desse vídeo é pensar e refletir sobre isso. Qual que é o comportamento que as marcas estão tentando colocar, condicionar, reverter? E se há uma pauta de diversidade, por que essa diversidade ela não pode ser também religiosa e espiritual? A partir do momento que eu tenho pessoas que são patrocinadas, que são financiadas por aquela marca, e numa escala muito maior, numa escala literalmente de jogador caro, essa pessoa ela pode expressar a religiosidade dela. Eu, como consumidor, eu não posso ou eu não devo. Então fica
aqui esse ponto de reflexão, de análise. Eu quero que você deixe aqui o seu comentário. O que você acha sobre isso que aconteceu e como você enxerga as grandes empresas enxergando, acreditando na diversidade, mas chegando nessa diversidade na questão religiosa e espiritual. Eu sou Jorge Scritori, Banda Gira, aquele salve.